Começou. Então, boa noite de novo. E aí eu estava dizendo que quando eu começar a apresentar aqui pelo Teams a tela cheia dos meus slides, eu não vou conseguir acompanhar o chat. Então, fiquem à vontade. Vocês vão perceber que a minha aula é muito aberta. Então, quem quiser abrir o microfone, falar alguma coisa, fazer uma pergunta, não fiquem com dúvidas. Nessa primeira aula eu vou explicar certinho como vai ser o sistema de avaliação de vocês. Então, não guardem dúvidas para vocês. A gente tem algumas particularidades aqui nesse componente que eu vou conversar com vocês sobre, ou caso você não fique à vontade para abrir o microfone, falar alguma coisa, tudo bem, pode escrever no chat que ao fim da aula eu vou voltar aqui ao chat e vou ler os comentários, as perguntas, enfim, o que houver aqui, se houver alguma questão, ok? Então eu peço licença para começar a compartilhar minha tela aqui com vocês e vamos dar início efetivamente ao nosso conteúdo aqui de hoje. Vocês estão com a minha tela aí? Pode confirmar, por favor? Deixa eu voltar para Estamos sim, Teams. professor. Estamos vendo aqui a apresentação. Beleza, obrigado. Boa noite. Boa noite. Quer falar alguma coisa ou era só uma saudação? Só saudação. Boa. professor. Boa noite, então. Lucas, né, que falou? Ou foi o Peterson? Não, Peterson. Peterson. Boa noite, Peterson. Eu lembro de você estava lá em Comunicação Integrada 1 na semana passada, né? Eu não estava, não. Eu comecei a semana passada. Eu estava? Ou era outro Peterson? Eu lembro de um Peterson que participou bastante ali da nossa aula semana passada, mas Ah, verdade. de todo Fui- modo, então esse- como eu dizia, pessoal, a partir de agora não tenho mais acesso ao chat. Então eu estou aqui com vocês ouvindo, se quiserem abrir o microfone, ou ao final da aula eu vou para o chat. Mas como eu dizia, esse componente chamado métricas de desempenho, nessa aula de hoje a gente vai ver uma introdução a essas métricas. Então a gente vai entender o que são as métricas, qual a importância delas, vai entender o que se espera aqui de trabalho de vocês ao longo do semestre. Enfim, vamos ter uma conversa mais preparatória, mas com algum conteúdo também. Eu já vou apresentar aqui na aula de hoje uma das métricas que a gente pode acionar aí para realizar o nosso projeto. Vocês vão ver que esse componente ele pressupõe a realização de um projeto e vamos ver isso a partir de agora. Como eu disse antes, quem não estava comigo na aula passada, eu sei que tem muita gente entrando ainda, tivemos umas questões aí com o sistema das matrículas e tal, muita gente entrando. Quem não estava comigo semana passada lá em Comunicação Integrada 1, eu sou o professor Tomás. Eu sou publicitário de formação, fiz mestrado e doutorado na área de ciências da comunicação, e tenho alguma experiência aí nesse universo da gestão, nesse universo da administração, enfim, dos negócios corporativos aí, especialmente falando em termos de marketing, mas também em outras áreas, como áreas de vendas e tudo mais. Então, queria começar essa aula de hoje dizendo que esse nosso componente, métricas de desempenho, e para quem for entrando depois, vou sempre tentar repetir aqui quando eu lembrar que eu não tenho acesso ao chat enquanto eu apresento aqui em tela cheia, então quem quiser falar, tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone, pode perguntar, falar à vontade, ok? Então esse componente, como eu dizia para vocês ali no começo da aula, ele é um componente que tem algumas particularidades. E quais são elas? Ele se trata de um componente projetual e extensionista. O que isso significa? A gente vai ter uma disciplina, né, um componente, uma disciplina em termos de quantidade de aulas, normal. Então vamos ter 8 aulas, 8 aulas 5, nós temos que fazer atividade em cada uma das aulas, tem alguns fóruns para a gente participar e tal. No entanto, o que é um componente extensionista? Um componente extensionista é um componente que você desenvolve um trabalho prático, que pode ser aplicado na realidade onde você está. Então, vocês vão ver aqui que as entregas de vocês elas vão compor um projeto, por isso também é um componente projetual. Então, o extensionista vem desse caráter prático, aplicável do componente, do resultado, né, do trabalho que esse componente vai gerar. E projetual significa que vocês vão desenvolver um projeto aqui ao longo do semestre. Para vocês desenvolverem esse projeto, eu criei um template. Então, vocês vão ver que lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem tem um template que vocês vão utilizar para realizar as entregas de vocês. E aí vocês vão preenchendo esse template ao longo do semestre e ao fim a gente vai ter ali um projeto realizado. Mas vamos por partes, a gente vai chegar lá nesse template. Não se preocupem com isso exatamente agora.
Então, qual é a outra característica desse componente extensionista, além dessa aplicação, potencialmente, essa aplicação prática aí na realidade? Um componente extensionista, ele não tem prova. Então, vocês vão perceber que lá, quando vocês forem realizar as avaliações intermediárias 1, 2, vocês não vão ter questões, uma prova sobre esse componente. A avaliação desse componente, portanto, ela é composta 100% pela participação de vocês nas aulas, nas atividades e pela entrega do projeto. Isso significa também que, e aí é muito comum os alunos virem depois da metade do semestre, lá para final de abril, maio. Ah, professor, não deu para assistir às aulas, não deu para entregar nada até agora, mas será que eu posso entregar o projeto final? Você pode entregar as etapas que faltarem. Mas saibam que a avaliação de vocês não é composta só pelo projeto final. Eu avalio todo o processo, eu avalio cada uma das entregas, a partir da primeira, a partir da próxima. A gente avalia o que vocês vêm entregando e a construção desse projeto ao longo do semestre. Isso é importante dizer por quê? Com isso, eu peço para vocês, tentem não atrasar as atividades desse componente. Porque, como é um componente projetual, cada entrega depende da anterior. Então, para você avançar para a etapa 3, 4, 5, você tem que ter resolvido as etapas 2, 3, 4. E aí eu vou fazer comentários, você vai fazer os ajustes, vai ter um feedback detalhado do seu trabalho e tal. E aí a gente vai caminhando e desenvolvendo esse projeto juntos. Bem no estilo de orientação mesmo. Então, o professor dos componentes projetuais, extensionistas, ele além de um professor, é também um orientador. Porque eu vou indicar para vocês os caminhos que eu acho mais adequados, claro, sempre em diálogo com vocês, com as percepções de vocês. Vou indicar leituras, caso seja necessário, se tiverem dúvidas, teorias que possam ser referência para os trabalhos, enfim. Eu vou ter esse papel, além de professor, de orientador. Então, é isso. Cada etapa vai ter um feedback meu. Eu busco trazer feedbacks detalhados, com muitas orientações claras ali definidas, para que vocês ajustem e avancem. Portanto, a mensagem que fica aqui é: bom, não tem prova, isso é importante vocês saberem, não contem com as avaliações intermediárias 1 e 2 aí para compor a nota de vocês de alguma forma. E tentem não atrasar, claro, todas as atividades do curso é interessante não atrasar, mas especialmente essas dos componentes projetuais extensionistas. Vocês vão ter também projeto integrador no próximo semestre. Tentem não atrasar essas entregas, porque elas são importantes para as próximas entregas. Então, vocês não vão desenvolver trabalhos fechados numa aula, vocês vão desenvolver um projeto que é composto por 8 entregas diferentes, da aula 1 à aula 8, ok? Então, dito isso, vamos seguir aqui. Eu sempre começo as aulas falando sobre esse documento, o plano de ensino, que está disponível lá no ambiente virtual de aprendizagem do nosso componente. Vocês lá na página inicial conseguem ter acesso a esse botãozão aqui enorme, não tem como perder. E aí você consegue acessar o nosso plano de ensino e fazer o download desse documento. Esse documento aqui, eu recomendo que vocês façam o download, que vocês guardem aí com vocês, porque ele é um documento muito bom para vocês terem uma visão geral do nosso componente, para que vocês possam organizar os estudos, possam organizar o projeto. Nessa primeira aula eu vou passar por esse documento aqui de maneira mais detalhada, mas nas próximas eu só vou lembrar a vocês que ele existe. Então, eu queria começar dizendo, falando sobre a ementa aqui desse componente. Então, é um estudo sobre os fundamentos do sistema de informação gerencial como ferramenta de apoio à tomada de decisão, com foco em métricas e indicadores de desempenho contemplados no planejamento e previsão de vendas que auxiliam gestores comerciais, vocês, portanto, proporcionando a estudantes modelos e técnicas consagradas na área de vendas. Resumindo, a gente vai ver aqui uma série de métricas de desempenho que podem auxiliar a gestão comercial na tomada de decisões. Então, qual a importância? A gente vai ver isso bastante aqui ao longo da aula de hoje, dessas métricas. É a gente conseguir tomar decisões embasadas, a gente conseguir construir acertos aí nas nossas escolhas de gestão. E os objetivos conceituais do componente quais são? Conhecer e entender os instrumentos utilizados como indicadores de avaliação das várias etapas da gestão de planejamento e previsão de vendas, vamos passar por isso. Objetivos procedimentais e habilidades, saber utilizar indicadores e métricas que fazem parte do planejamento e previsão de vendas que permitam um melhor acompanhamento das ações de vendas. Então, cada aula, para que vocês desenvolvam essa habilidade aqui que a gente tem como objetivo, em cada aula a gente vai trabalhar com algumas métricas de desempenho, daqui até o fim. E objetivos atitudinais e valores, saber identificar as melhores técnicas do sistema de informação gerencial e interpretar os dados que possam auxiliar gestores
e perceber a importância do uso das técnicas de vendas para o planejamento e previsão de vendas. Ok? Para finalizar esse documento, sei que essa parte aqui é um pouco maçante da aula, mas já vai acabar. A gente tem aqui nesse mesmo documento o conteúdo programático. Aqui eu queria que vocês prestassem atenção. Percebam, na aula 1 a gente vai ver uma introdução às métricas de desempenho e a métrica participação de mercado. Já é a primeira métrica aqui, a participação de mercado, que a gente vai ver do componente. Na aula 2 vai ter margens e lucros, aula 3, etc. Aula 4, aula 5, aula 6, até a aula 8 a gente vai vendo novas métricas de desempenho. Para vocês, não sei se já estão familiarizados com esse documento, mas a segunda coluna, ela aponta o livro onde vocês encontram esse conteúdo aqui. Então, se a gente vai estudar hoje participação de mercado e introdução às métricas de desempenho, significa que esse conteúdo está aqui no livro Métricas de Marketing. E onde é que está esse livro? Desculpe, está em que páginas desse livro? Nas páginas 1 a 26. E esse livro vocês encontram aqui na última coluna, na minha biblioteca. Vocês já devem saber aqui no terceiro semestre, na terceira etapa, que vocês têm duas grandes bibliotecas digitais aí de acesso livre, como maquinzistas, né? A minha biblioteca é a Biblioteca Virtual Pearson, então utilize esse material, utilize essas bibliotecas, que elas são fontes muito ricas de consulta, não só para esse componente, para os outros componentes e para outros interesses que vocês tenham. Vai que vocês se interessam por música, por teatro, por esportes, vocês conseguem, por psicologia, vocês conseguem ali achar uma variedade enorme de obras e livros de referência para os estudos, para a vida de vocês aí, acadêmica, profissional, pessoal, de interesses de lazer, hobbies, etc. Então, aproveitem esse benefício que vocês têm enquanto maquinzistas e o acesso a esse conteúdo super rico. Outro ponto importante, finalizando essa etapa aqui introdutória da aula, é o seguinte. Como eu falei, componente projetual. Então a gente vai desenvolvendo um projeto aqui em cada uma das aulas. Eu vou terminar a aula de hoje falando sobre a primeira entrega de vocês, a entrega da aula 1. Mas vocês veem aqui que a gente vai estudar métricas diferentes, estratégia de preços, métricas de mídia, métricas de marketing e finanças e tal, até a aula 7. A aula 8 já é mais um fechamento, não tem tanto conteúdo, mas até a aula 7 a gente estuda novas métricas. Vai chegar um ponto aqui pela aula 4 ou 5 que vocês vão precisar escolher as métricas que vocês vão utilizar aí para o trabalho de vocês. Professor, como é que eu vou poder escolher as métricas ali na metade do curso, na aula 4 ou 5, se até a aula 7 a gente vai ver novas métricas? E aí eu vou procurar dizer isso em todas as aulas para ficar bem claro e já começo dizendo: este é um componente projetual, como eu mencionei anteriormente. Isso significa que vocês vão desenvolver esse projeto até a aula 8. Ou seja, lá na aula 4, eu resolvi que eu queria usar a métrica de participação de mercado e rentabilidade de cliente, porque fazia sentido ali para o meu trabalho, para o meu projeto naquele ponto. Só que lá na aula 6, a gente estudou as métricas de mídia. Eu falei, cara, eu podia usar essa métrica aqui de quantificação de engajamento em redes sociais, por exemplo, faria sentido para o meu trabalho. Eu posso mudar? Você pode mudar o trabalho. Você pode falar, olha, resolvi a proposta, ir lá nas propostas de métrica e alterar. Então, lembrem-se sempre disso. Esse componente é um projeto em construção até a entrega da etapa final. Ok? Dito isso, vamos seguir aqui então, finalmente, para a introdução às métricas de desempenho e terminar, quer dizer, na segunda parte da aula, falar sobre participação de mercado. Eu vou trazer a fórmula para essa métrica, trazer exemplos aí para vocês entenderem como funciona metrificar a participação no mercado de uma empresa, de uma organização, de uma ONG, enfim, de uma companhia aí, no aspecto mais amplo de uma organização que a gente pode ter. Mas antes, para fazer a introdução às métricas de desempenho, eu queria falar sobre a importância de medir o desempenho das empresas. O que isso determina? Por que é importante eu acionar essas métricas de desempenho que vão exatamente servir para quantificar esse desempenho, com perdão da redundância, das empresas? Porque a partir delas você pode medir o sucesso ou fracasso na construção dos negócios, a destinação específica de recursos. Você pode pensar, pô, eu preciso destinar mais recursos para essa área, porque a métrica está me falando que essa área está menos rentável. Ou então o contrário, eu preciso, em determinado momento ali da vida da minha organização, eu preciso fortalecer o que já é rentável, porque é a minha segurança, a minha base, então eu preciso de mais rentabilidade ali, mais alicerces ali naquela área. Enfim, percebam que não é uma fórmula. Existem muitas fórmulas das métricas, obviamente, todas as métricas elas são traduzidas em fórmulas matemáticas, mas não existe uma fórmula de decisão.
A gente fala aqui de decisões que são baseadas em dados e que dependem da sua organização, do momento em que ela está, do seu cliente, do seu objetivo, enfim. Mas você consegue pensar nessa distribuição de recursos de maneira mais estratégica, desenvolvendo essas métricas de desempenho. Você consegue se comparar com outras empresas. Então, pensando nessa métrica mesmo da aula de hoje, de participação de mercado, por que ela é importante? Porque eu consigo entender qual é o meu tamanho aí nesse mercado de água, por exemplo. Eu vendo água engarrafada. Qual é o meu tamanho nesse mercado? Qual é o tamanho do meu principal concorrente? Como é que eu posso crescer? Você consegue aí ter uma visão mais abrangente dos fenômenos. E, obviamente, tudo isso vai conduzir para a melhoria dos resultados. Então, as métricas, e vocês vão ver a beleza que é quando a gente começa a conseguir aplicar essas métricas, pega a fórmula, vai atrás dos dados e consegue aplicar. A beleza que a visão que a gente tem do negócio muito mais ampla e muito mais assertiva do que a gente tinha anteriormente, quando a gente trabalhava com base no, eu acho que eu tenho um tamanho bom, eu acho que eu sou o líder do mercado, eu acho que meu concorrente vende 50% menos que eu. A gente para de achar e a gente começa a saber quando a gente aciona essas métricas de desempenho. E elas são um recurso. Peço perdão que eu vou precisar da água de vez em quando, porque aqui em São Paulo está um calor bem complicado. A gente, quando aciona esse recurso das métricas de desempenho, a gente consegue é, ter decisões mais embasadas. E foi-se o tempo daquela gestão claro que a nossa experiência é importante, o tempo que a gente tem ali naquele segmento é importante, lógico, mas foi-se o tempo que a gestão se baseava só nisso. Eu trabalho nessa empresa há 20 anos, sei como tudo funciona, tomo as melhores decisões. Hoje em dia, a tendência é que as decisões sejam orientadas por dados. Portanto, vamos aprender aqui a manipular, no melhor sentido da palavra, manipular esses dados para que eles tragam informações importantes aí para as nossas atividades. E quais são os desafios de medir desempenho? Quando a gente fala métricas de desempenho, é um nome bem abrangente, certo? É um nome que engloba um monte de coisa. Então, o primeiro desafio é o que medir? E vocês vão ver que esses desafios iniciais, vocês vão ter que responder nas etapas iniciais do projeto. Olha, vou trabalhar, e a gente vai falar mais sobre o projeto já já, mas já adianto que vocês vão escolher uma empresa aí para fazer uma atividade prática. Então, vou trabalhar com a empresa tal. Legal, mas o que eu preciso medir nessa empresa? Que questão aí envolve as atividades dessa empresa que podem ser mais elaboradas, carecem de mais dados, mais informações. Então, o que medir é o principal, é um dos desafios iniciais. Porque a gente tem métricas para medir toda a sorte de atividades, de posicionamentos, enfim, de expansão de uma empresa. Então, o que medir? Em seguida vem o como medir. E aí eu vou trazer para vocês recursos para E ajudar nesse como. vai fazer tudo certo, vai melhorar. Alguém. E O Lucas, você quer falar alguma coisa? dele, Pô, não, acho que estava conversa aí fora da aula. Então, e o último ponto é consequência dos resultados encontrados. Então, isso aqui também é importante, porque hoje em dia eu trabalho como consultora, eu sou CLT no Mackenzie, não estou vinculado formalmente a nenhuma empresa, mas tenho um PJ, então eu trabalho como consultor, e uma das coisas que eu mais observo por aí no mercado a gente às vezes contrata abre um projeto para analisar, para desenvolver essas métricas de desempenho, ver como é que está nossa participação do mercado, nossa lucratividade, como é que está nossa precificação, enfim. Vamos passar por tudo isso ao longo do semestre. Nossa atuação nas redes sociais, desempenho na mídia, como é que está funcionando. E a gente desenvolve o projeto, tem alguém liderando, às vezes de fora da empresa, contratado, e no final a gente não consegue fazer nada com isso. Então tem os relatórios ali, os dados, as informações, mas a empresa não tem uma inteligência ali de colocar aquilo a seu favor, de utilizar. Então, as consequências desses resultados encontrados também são um dos desafios quando a gente vai medir as métricas de desempenho. A gente saber o que fazer com isso, e aí o fator humano é fundamental. Acessar as métricas é uma operação mais matemática, a gente pode ter auxílio de software, tal, de inteligência artificial, tudo. Mas tomar as decisões corretas com base nessas métricas é o fator humano aí que se faz muito importante. E aí, dito isso, eu queria falar sobre alguns conteúdos abordados nos próximos tópicos, porque eu acho que isso já pode trazer para vocês um cheirinho para vocês começarem a pensar no projeto de vocês. Então, olha, o que que a gente vai estudar aqui nos próximos tópicos? O que que eu posso colocar em prática pensando na empresa onde eu trabalho, na empresa da minha família, na minha empresa? Eu sei que tem muitos alunos que são empreendedores.
que eu posso colocar? Já teve caso de empresa nesse componente, de aluno nesse componente que trabalhou com a empresa de brigadeiro da namorada. Já teve caso de aluno que trabalhou com a sua própria ótica. Já teve caso de aluno que trabalhou que trabalhava na Natura. No Itaú já aconteceu também, e aí utiliza as informações ali do seu trabalho, da sua multinacional, para desenvolver o trabalho. Então, vocês podem escolher aí a empresa que faça mais sentido, e eu vou passar por esses pontos aqui para vocês começarem a pensar: será que eu poderia aplicar isso na empresa? Será que faria sentido? Será que essa questão aqui é importante para a empresa ou não? Mas quais são? Primeiro, introdução às métricas, conceitos principais. Depois, participação no mercado, análise comparativa com competidores, ainda na aula de hoje. Receitas e lucros da empresa. Gestão de produto e portfólio. Estratégia de produtos, crescimento e valor da marca. Rentabilidade, importantíssima essa métrica. Valor de cada cliente para a empresa. Gestão da equipe e canais de vendas. Importante também, a gente consegue metrificar a atividade de vendas, bem interessante. Organização, desempenho e remuneração da equipe de vendas, estratégia de preços e promoções, como criar os preços, como precificar meus produtos, inclusive aquele caso que eu falei do aluno que fez da empresa de brigadeiros da namorada, a gente estava vendo precificação, métricas de precificação, que foi bem interessante o resultado final. Sensibilidade e otimização dos preços, promoção por tempo limitado e descontos, eficácia da propaganda, ver métricas para analisarem a eficácia da propaganda online ou offline, enfim, como é que está nosso investimento aí em marketing, relevância para o desempenho organizacional, perdão, altos custos envolvidos na propaganda e métricas de marketing de finanças. Vamos passar por esses tópicos e seria legal vocês já começarem a pensar, pô, o que faria sentido eu trabalhar? O que me interessa e o que interessa a empresa que eu devo escolher aí para desenvolver meu projeto? Mas antes de tudo, o que é uma métrica? Vamos chegar nas orientações para o trabalho, mas eu queria começar do começo. O que é uma métrica? É um sistema de medição para quantificar alguma coisa. Então, definir um número e uma medida que significam a quantidade de alguma coisa. As métricas, elas explicam uma dada situação. Por exemplo, eu tenho 1,5 m de tecido. O sistema métrico explica e torna compreensível que você quer comprar ou comprou 1,5 m de tecido. E 1,5 m de tecido para mim vai ser igual 1,5 m de tecido para a pessoa que me vendeu esse tecido. Que vai ser igual 1,5 m para o Peterson, para o Lucas, para a Adriana, para o Laércio. Todo mundo vai saber que esse 1,5 m simboliza, designa uma quantidade, um padrão X de tecido. Então a métrica ela vem para organizar essas quantidades, organizar esses volumes de coisas em geral que a gente lida no nosso dia a dia. Então o sistema métrico vem para padronizar essas questões. Aí pensa nos Estados Unidos, por exemplo, que eles não trabalham com quilos, mas trabalham com pounds, né, com libras. E aí, chega lá, eu fiz um pedaço do meu doutorado lá no Texas e era uma coisa que me confundia muito. Qual é meu peso? Ah, ia numa hamburgueria e falava assim, o hambúrguer tem tantos pounds. Aí eu ficava, o que significa isso? Eu me perdia nesse sistema métrico diferente para mim e precisava recorrer ao celular para fazer as conversões e tal, até começar a entender melhor. Mas percebam que se a gente foge desse sistema métrico, a gente se perde. Quanto é meio litro de água, se eu não souber que é meio litro? Quanto é 1 km, se eu não souber que é 1 km? Lá nos Estados Unidos também que eles usam as milhas. Então, como é que isso localiza a gente no mundo em termos volumétricos, em termos quantitativos? E a gente pode dizer também que a distância entre duas cidades, para continuar o sistema métrico, é de 100 km. Nesse caso, indicamos o quão longe a gente está definindo a distância de uma cidade a outra, ou até mesmo a gente consegue dizer a localização dessa outra cidade. Com algumas informações a mais, a gente sabe o tempo de viajar de uma cidade para outra. Tudo isso começa com uma métrica. Então, se eu uso o Waze para viajar 100 km de uma cidade a outra, e o Waze fala, você vai chegar em 100 km, você vai chegar em 1 h e 52 minutos. E aí você sabe que o Waze tem mais informações do que a simples distância. Ele vai conseguir dizer o tráfego nessa região, se tem acidente, qual a velocidade máxima permitida, qual a mínima, qual a velocidade máxima permitida, se tem pedágio, enfim, ele vai trazer uma série de informações aí, além dessa distância, que vão permitir que ele calcule com muita precisão. Isso interfere na velocidade, né? De chegada de um ponto ao outro.
Certamente, exatamente. Por isso que eu falo aqui, Quando é curva, quando não é uma reta, quando é exato. curva, subida, descida, Se você vai vai descer uma interferir serra, você vai em linha reta. Exato. vai interferir na métrica. Perfeito. Na verdade, não vai interferir na métrica porque a métrica está dada. São 100 quilômetros que distanciam. Agora, eu preciso dessas informações que você menciona para fazer o cálculo, por isso que está aqui no final. Com um pouco mais de informações, no caso é isso, é uma linha reta. Eu vou descer uma serra. Não sei se já estiveram nos Andes, mas nos Andes tem aquelas estradas assim que aparecem muito em desenho animado, filme, que são os caracoles. E aquilo você vai a 12 por hora. Então, isso tudo vai interferir no resultado. Então você consegue, a partir daí, saber, por exemplo, o tempo que você vai demorar nessa viagem de 100 quilômetros, que não é ao mesmo tempo, como eu disse antes, se for uma linha reta, ou se for com curvas sinuosas, ou se for com muitos pedágios, ou se for uma velocidade máxima de 120 e não de 80, enfim. Tudo isso interfere. Então, pensem que o sistema métrico ele vem para tudo isso tem início com o sistema métrico. A partir dessa minha ideia de 100 quilômetros, de eu saber que são 100 quilômetros que dividem uma cidade e outra, as condições ambientais ali, as circunstâncias, vão me levar a gastar um tempo ou outro no percurso desses 100 quilômetros. Mas tudo começa sabendo que são 100 quilômetros. Entende? A gente não partiria, não teria de onde partir se não soubesse inicialmente que são 100 quilômetros que dividem essas cidades. Então, essas métricas tornam possível algumas ações, tipo planejar uma viagem. Então, olha, eu sei que eu vou precisar ir de avião. Eu sou do Pará, daí meu sotaque, talvez alguém tenha percebido meu S chiado. Eu sou do Pará, eu moro em São Paulo já há 12 anos, mas nasci lá em Belém do Pará. E lá não rola de ônibus. Uma vez na universidade, fui para um congresso, peguei um ônibus da universidade, 3 dias e meio para chegar no Rio de Janeiro. Então, aqui de São Paulo, quando eu vou visitar minha família, tal, eu vou de avião. Então, essa decisão ela é baseada em métricas. Então eu sei que de ônibus eu vou demorar 4 dias e de avião eu vou demorar 3 horas e um pouquinho. Então eu consigo aí tomar decisões mais acertadas. Eu consigo saber quanto tempo eu vou ficar também, o que faz sentido, enfim. Eu consigo decidir várias coisas aí baseado em informações métricas, baseado no que essas métricas. E aqui eu tenho que trazer exemplos muito casuais, muito rotineiros, para vocês entenderem que isso está no nosso dia a dia. Eu também consigo entender quanto custa levar uma carga para um dado local. Isso vale para a minha vida profissional, para quem já trabalha com logística, isso vale para a minha vida pessoal, se eu falo de uma mudança. O sistema métrico me permite pensar também. Muitas vezes as cargas são transportadas levando em consideração distância e volume e massa. Então, percebam, tudo é métrica. O volume é métrica, a massa é métrica, a distância é métrica. Então, todas essas métricas elas vão dar um resultado que é exatamente o custo de levar uma mercadoria do ponto A ao ponto B. Ou a mudança do meu apartamento, ou uma mala de roupas, ou uma mala de livros que eu deixei lá na outra cidade, precisei trazer, enfim. Entende? Então, essas métricas permitem que a gente passe por situações cotidianas como essa. Ou cuidar da saúde, para quem tem esse reloginho, o que fica medindo o tempo todo suas métricas vitais, sua pressão arterial, seus batimentos cardíacos, o nível do seu sono, as métricas do seu sono, enfim. Hoje em dia, até a saúde não, porque eu acho que já é uma coisa meio lugar comum, mas a saúde, ela a gente precisa muito, ela é muito baseada também, os tratamentos que a gente tem, os diagnósticos que a gente tem, são muito baseados em métricas. Então, eu tenho uma questão aí de pressão, então eu passo o dia com aquele aparelhinho que fica medindo a minha pressão a cada 20 minutos, tal, e aí ele vai gerar métricas, ele vai gerar resultados baseados em dados. Ou então, minha glicemia está meio esquisita, talvez eu tenha diabetes, eu vou fazer a medição disso diariamente, durante 15 dias, e vou ter um resultado. Então, as métricas estão em todo lugar. Óbvio, a gente vai focar nas aulas aqui nas métricas que fazem sentido no universo da gestão dos negócios, mas saibam que elas estão em todos os lugares. E tudo isso que eu mencionei até agora nos dá rigor e objetividade na análise de um fato. Como eu disse, a gente foge daquele mais ou menos, foge do senso comum, foge da decisão gerencial baseada na nossa experiência pessoal. De novo, não quero descartar a experiência pessoal e dizer que ela não vale nada. Então, eu tenho 30 anos na mesma empresa e isso não vale nada, só valem as métricas e os dados. Não, uma somatória aí desses fatores que vai gerar possivelmente boas decisões. Então, professor, pelo que você está dizendo, as métricas resolvem tudo, né? Você falou aqui de várias situações, ó, métricas vêm para resolver todas as questões do universo gerencial aí.
E não é bem assim. Não é bem assim. Mesmo para a gente desenvolver as métricas, vocês vão ver, e o projeto de vocês vai mostrar isso, que existem várias dificuldades que a gente tem aí na aplicação dessas métricas que a gente vai vendo ao longo da aula. E quais são elas? Tem aqui as principais para vocês. Alguns dados são aproximados e não exatos. Vocês vão ver isso, com certeza, alguns casos aqui na nossa turma, isso vai acontecer. Ah, professor, eu estava com a empresa e não tenho a informação exata, não, tenho mais ou menos. Então aí isso vai comprometer um pouco o nosso resultado. Mas em geral eu falo, vamos seguir. A gente continua, isso aqui é um trabalho que é mais para, enfim, é um trabalho prático, é um trabalho de treino, então muitas vezes tem que lidar com esses dados imprecisos, dados que não estão atualizados, alguns dados chegam incompletos, alguns dados simplesmente não estão disponíveis. E a gente tem que pensar também nisso na hora de escolher uma empresa. Olha, eu vou trabalhar com a Apple. Vou fazer um trabalho super legal sobre as métricas de desempenho da Apple. Bacana, você trabalha na Apple? Não. Você conhece alguém que trabalha na Apple? Não. Você tem alguma entrada na Apple para conseguir os dados, as informações? Não. Então eu sinto dizer que eu acho que não vai ser possível trabalhar com a Apple, porque a gente vai precisar de dados. Então escolham sabiamente aí as empresas com as quais vocês vão trabalhar ao longo do semestre, porque vocês vão precisar recorrer a essas empresas para conseguir dados para colocar o trabalho em prática, senão não vai funcionar. E por fim, não subestimar a importância de um bom analista. Lembra que eu falei do fator humano aí na análise dessas métricas? Nunca subestimem isso. Por mais que a gente viva um período em que as atividades humanas têm sido eclipsadas aí pela inteligência artificial, por outros fatores, o fator humano ainda é muito importante na tomada de decisões, na análise dos dados, que tem que estar legíveis, tem que estar visualizáveis, para a gente entender esses dados e aí tomar decisões importantes ainda. E quando eu falo aqui analista, eu falo não no cargo, mas naquela pessoa que faz análise, ainda é muito importante. E aqui eu trouxe, por exemplo, uma métrica controversa, para vocês, mais uma questão aí que envolve essas dificuldades de trabalhar com métrica, é o IMC. O IMC é o índice de massa corpórea, para quem não sabe, ele costuma medir, inclusive é muito utilizado ainda hoje pela comunidade médica para falar, olha, você tem obesidade, você tem sobrepeso, você tem obesidade grau 1, 2, 3, enfim. Para quantificar aí a massa corpórea de um indivíduo, portanto, dar a ele um diagnóstico. Agora, olha só que questão interessante, como a gente bota algumas. Por isso a importância do analista, por isso a importância do fator humano. Existem certos grupos, quero dizer o seguinte: o IMC ele foi pensado na Europa, portanto, para aquele biotipo europeu. Então, pessoas mais altas, pessoas mais longilíneas que os brasileiros, por exemplo. Os brasileiros são pessoas mais naturalmente mais volumosas. O corpo é diferente, né? O corpo. Portanto, a gente pode usar a mesma métrica pensada num outro contexto, para outros tipos de corpos, para analisar os corpos aqui do Brasil, por exemplo, ou da América Latina. Digo mais. E aquela pessoa que faz musculação 6 vezes na semana, suplementa, não sei o quê, super ligada na saúde, e tem um peso elevado por causa da sua musculatura, esse índice de massa corpórea não vai considerar isso. Ele vai tratar como se fosse simplesmente uma pessoa com sobrepeso, ou em alguns casos até obesa, com obesidade grau 1. É como se o que ela tivesse de massa fosse gordura puramente. Não levando em conta que a musculatura dela é muito desenvolvida. Então percebam como é importante que o médico, ao usar o IMC como parâmetro, ele também se coloque no papel crítico ali de entender, mas faz sentido para essa pessoa usar o IMC? Ou então o resultado que esse IMC traz, é determinante ele é determinante e decisivo nesse caso específico. Então, daí a importância, por isso eu quis trazer essa métrica controversa, para a gente pensar nessa importância do analista, do fator humano, da análise crítica, enfim, da nossa percepção aí enquanto profissional da área. Ok? E o que fazem os indivíduos profissionais? Então, vocês vão ver o nosso objetivo aqui do componente é esse. Vocês vão dominar mais de uma métrica e aplicar essa métrica de acordo com a situação em que se encontra. Vocês vão ver que, inclusive, o trabalho final, eu peço a aplicação de 2 métricas, para que vocês cheguem a um resultado ali. Então, vocês vão dominar as métricas que nós vamos começar a ver na aula de hoje, já vou, inclusive, caminhando para isso por causa do tempo, e aí vocês vão poder comparar com as métricas vistas em outras aulas. Professor, eu posso usar uma métrica
que não foi vista em sala de aula, uma métrica de engajamento do TikTok que não vimos em sala de aula, mas que eu acho que faz sentido para minha empresa? Pode. Você pode, conversa comigo, manda uma mensagem no privado, ou fica comigo aqui depois da aula e a gente bate um papo. Mas você pode trazer métricas, porque a gente não vai esgotar as métricas. As métricas de desempenho são centenas. A gente não vai esgotá-las aqui. Eu vou trazer as que eu acho que fazem mais sentido para o dia a dia aqui da gestão comercial e que podem ser úteis para os projetos e para a vida profissional de vocês. Mas existem muitas outras, muitas outras. Então pode trazer métrica que você pesquisou e encontrou, a gente bate um papo e você pode aplicar no trabalho também. Por exemplo, me mutei sem querer aqui. Por exemplo, o desempenho das vendas de uma empresa é medido por várias métricas. Comparando-as, podemos ter certeza do que está acontecendo. Profissionais utilizam uma ou mais métricas até para checar as outras métricas que ele usou anteriormente. E aí, finalmente, aqui chegamos, segunda parte da aula, na primeira métrica abordada no nosso componente, participação de mercado. Então já guardem, recomendo quem está aqui comigo sincronamente, quem está assistindo a gravação, já anota, já vai em algum lugar, algum bloco de notas aí do computador, do celular, na mão, na sua agenda, no seu caderno, já anota as métricas que a gente vai estudando ao longo da aula, com um resuminho do que ela é, porque isso é importante para o desenvolvimento do projeto depois. Eu vou trazer em todas as aulas uma visão geral das métricas, mas é legal vocês. E esse exercício também de anotar, ele ajuda a fixar. Então, participação de mercado. Eu espero que com essa métrica eu mostre para vocês que não tem nenhum mistério. A gente vai ver algumas fórmulas aqui, que vocês podem usar a calculadora tranquilamente para desenvolver. E o difícil, às vezes, é conseguir alguns dados, conseguir ali as informações para executar essas fórmulas. Mas vamos por partes. Primeiro ponto o que é essa métrica participação de mercado? Ela indica, em percentual, o quanto do mercado a empresa atende em determinado momento. Também tem um nome, talvez vocês conheçam como market share, ou, em bom português, participação no mercado. A medida da participação de mercado pode ser calculada tomando como base a quantidade vendida em unidades do produto ou em valor. Então, tem duas formas de calcular essa participação no mercado e a gente vai passar pelas duas. Então, basicamente, quando faz sentido eu utilizar essa métrica? Olha, eu trabalho numa empresa de. Minha criatividade tá ruim hoje. Eu tô olhando as coisas em volta de mim aqui. Eu trabalho numa empresa de livros. E aí, numa editora. Pronto, trabalho numa editora. E aí a gente vende 30 mil livros por semestre. E aí eu tenho acesso a pesquisas que indicam que no Brasil o público brasileiro, o leitor brasileiro compra. Bora facilitar, bora falar de uma feira do livro. Então eu tenho uma editora e estou numa feira do livro participando aqui nesse final de semana. E aí eu vendi nessa feira do livro 1.200 exemplares dos meus livros. Eu vi que nessa feira do livro foram vendidos 12 mil livros. Qual a minha participação nesse mercado? E aí eu não escolhi à toa os números, né? 10%. Logicamente, você vende 1.200 de 12 mil, eu tenho 10% de participação nesse mercado dessa feira do livro, particularmente a minha editora. Então já tem até um spoiler de como é que faz esse cálculo, né? Me antecipei, mas é basicamente isso. A importância é qual o meu tamanho frente à minha concorrência e qual o tamanho da minha concorrência diante dos meus negócios. Então, mas vamos à métrica, já que eu já dei o spoiler, já antecipei aqui como é que funciona. Como é que eu meço essa participação de mercado? Eu vou pegar unidades vendidas pela empresa. Então, lá, por exemplo, da Feira do Livro, eu vendi 1.200 exemplares pelo número total de unidades vendidas no mercado, de um total de 12 mil. Então, eu faço essa divisão e multiplico por 100, porque eu quero ter um resultado percentual. Ok? Então, basicamente é isso. Unidades vendidas pelo número total de unidades vendidas naquele mercado. E aquele mercado pode ser a Feira do Livro, ou pode ser a cidade de São Paulo, ou pode ser o estado de São Paulo, ou pode ser o mercado brasileiro, ou pode ser a América Latina, ou pode ser global. Enfim, esse mercado depende do meu tamanho enquanto empresa, de onde eu atuo. Se eu quero checar o mercado latino-americano, eu vou de América Latina. Se eu quero checar minha participação no mercado do bairro de Higienópolis, onde fica o Mackenzie, aqui em São Paulo, eu posso também restringir a isso. Por exemplo, em determinada região do país, vendeu-se em 2023 um total de 2.530 veículos, totalizando R$ 92.535.973.
ok? Temos essa informação. O fabricante X vendeu 273 unidades. Então, ó, no mercado todo vendeu-se 2.530 unidades. O fabricante X vendeu 273. Então, o fabricante X obteve na região, e aí pode ser Minas Gerais, Brasil, Sudeste, não sei, nessa região X, o fabricante X teve um total, vendeu um total de 8.599.500. Então a gente pode calcular a participação de mercado do fabricante X em unidades, então em quantidade de carros, de veículos vendidos, ou em valor. Em unidades funciona como? Eu pego a quantidade de automóveis que o fabricante X vendeu, divido pela quantidade total vendida, o que dá 1,107, ou em percentual, então a minha participação do mercado ficaria 1,107 vezes 100, ou 10,7%. E em valor eu posso pegar, então, percebe? Eu posso pegar as unidades e ver minha participação em, unidade, em mercadorias, em unidade, nesse mercado, ou eu posso ver minha participação de mercado em termos de grana. Então, se eu vendi 8.599.500 e eu sei que o mercado todo vendeu 92.535.973, isso dá 0,092 vezes 100, 9,2%. Isso quer dizer que, em termos de unidades vendidas, a minha participação no mercado é de 10,7%. Em termos de valor arrecadado com essas vendas, a minha participação no mercado é de 9,2%. Isso aqui já me traz. Quem aqui arrisca dizer o que isso me fala? Esses dados aqui. É como se fosse, licença, Pois não. é como se fosse carro de luxo. Ele tem um valor maior agregado e ele Precisa vender menos unidades. Ele vende menos unidade, mas o valor dele é maior, então ele tem uma participação em valor. Em valor, perfeitamente. Peterson, era essa conclusão que eu queria trazer aqui. Isso significa que, se eu vendo 10,7% e a minha participação em termos financeiros é menor, quer dizer que os meus produtos estão abaixo da média do que é vendido. Como o Peterson bem falou, se eu falo aqui de Ferrari, a minha participação aqui pode ser 0,01%. Mas eu posso aqui chegar a uma quantidade muito maior do que essa, eu tenho porque um eu exemplo vendo produtos prático. Eu tenho um exemplo prático. Eu fui vendedor de carro há 20 anos atrás. Nossa, legal. E aí, a indústria nacional brasileira vendia mais sedã, perua e carro hatch. Uhum. E aí, eles foram lá e lançaram a SUV. A SUV tem um valor agregado maior. Mais caro. Entendeu? É mais cara em cima de um projeto de um carro popular. Então, a indústria ela otimizou toda a fabricação dela para construir um carro mais atraente, que agradasse mais o perfil do brasileiro, um valor agregado maior. Então, eles não precisam vender 6 milhões de carros como antigamente. Eles vendem 2 milhões. O valor agregado maior. Pensa, esse seu exemplo é muito bacana, porque já me deu uma curiosidade aqui. Pensar como essa modalidade de veículo, essa categoria, SUV, cresceu no mercado. Então a gente poderia, inclusive, fazer uma análise comparativa, já pensou ano a ano, vendo a participação de veículos desse tipo no mercado, porque popularizou muito aqui no Brasil métrica, hoje em dia. É uma métrica, perfeitamente. É uma métrica. Porque você pode ver que quando lançou o Ideia, em 1997, eu acho que foi, ele já era mais altinho, era uma piruazinha. Tinha aquele classe A da Mercedes, foi uma época bem popular aqui também. Foi tudo, lá atrás. Foi tudo mudando. Exara Picasso, eram, né, a entrada em métricas que a indústria fez, a pessoa decisora na família para a compra do carro era a mulher. A mulher que dava o ok na compra do veículo, porque eu vendi 5 anos, eu estava no showroom e sabia que o ponto final era dela. E ela queria estar mais altinha lá no carro, para ela ter uma visão melhor. Sabe que nos Estados Unidos, mom car, as SUVs maiorzonas, elas são carros de mãe. Porque a mulher que leva o filho para cima e para baixo, né, na cultura lá, leva o filho para cima e para baixo, tal. Os casais têm 2, 3, 4 filhos. E aí o carro tem que ter espaço para caber mala de criança, mochila, não sei o quê, não sei o quê. Sim. Já os homens, o cara quando, né, tem um certo status social, financeiro, ele quer um esportivo, ele não quer saber de SUV.
É. E aí tem os carros lá enormes que são o Mum Car, carro de mãe. Um recorte cultural interessante também. E conseguiram, né, exportar esse modelo de negócio A, de a, automóvel para joga, o Brasil, que faz muito a sucesso. jogada da indústria aqui no Brasil, por exemplo, não sei se foi no mundo inteiro, mas foi sensacional de pegar um Palio e colocar uma ideia em cima e depois pegar outros modelos e colocar um SUV em cima daquela plataforma. Eles foram Sim. melhorando cada ano, eles vão melhorando a SUV até eles chegaram num patamar aí de 150 mil carro. O carro era É. 20 mil. E você vê hoje, por exemplo, Era ó, 20 mil o carro. É 150. O Nivus e o T-Cross, por exemplo, eles já lançam o produto com a categoria SUV também. E é isso, eu tava vendo hoje uma propaganda do T-Cross, acho que está começando em 140 e tanto, 150 mil. Começando, o saída. Mas enfim, vamos seguir aqui, mas perfeito, Só Peterson, outro perfeito. exemplo, assim, Pode falar. o Cardigan agora da Renault é o... Como é que é o nome do outro carro da Renault? Veinho aí. Logan, não, é o outro. O Sandero. 3? Os caras aperfeiçoaram o Sandero, colocaram o Cardigan em cima, quase do mesmo tamanho, e vende, é assim mesmo. Aí dá valor agregado no veículo. Vamos embora. E não tenha dúvida de que eles tomam essas decisões de lançamento baseados em métricas. Não é por nada, é vendo o comportamento desse modelo de veículo no mercado brasileiro. Não tem outra explicação, não é acho, não é foi assim na França, vai ser assim no Brasil. Não, é métrica que certamente leva a esse posicionamento de mercado. Mas então vamos lá, temos 12 minutinhos aí, bora dar uma corrida. Então, se pensarmos em unidades vendidas, a empresa X tem uma participação de 10,7% de todos os veículos vendidos na região, mas isso representa 9,2% dos valores comercializados. Exemplos de como a gente, como essas métricas de participação no mercado são utilizadas aí no dia a dia também corporativo nacional. Então, tem aqui o ranking dos 10 maiores e-commerce do Brasil, Mercado Livre, Shopee, Amazon, OLX, Magazine Luiza, etc, etc. Vê aqui, ó, players razoavelmente novos entrando no mercado também, chegando com tudo, até chegar a Samsung. Então, ó, isso aqui tudo é o resultado da aplicação daquela métrica que a gente acabou de ver. Então, olha, se é vendido tantos reais, tantos bilhões são vendidos todo ano no e-commerce brasileiro, quanto é o meu pedaço, quanto é a minha fatia desse bolo? E aí eu consigo, a partir disso, gerenciar os tamanhos das corporações aqui no Brasil. Ou então, market share, lembra que eu falei? Participação no mercado, também conhecida como market share, do mercado automotivo em 2020, por número de unidades vendidas. Já dá a informação aqui. Não é pelo valor, é pelo número de unidades. Toyota, Volkswagen, Hyundai, Ford, Honda, etc, etc, etc. Então, isso aqui tudo é um resultado da aplicação dessa métrica que a gente acabou de ver. Ou então, bebidas não alcoólicas ali em 2017, Coca-Cola, PepsiCo, Ambev, Heineken, etc. Qual que é o market share ou a participação no mercado de cada uma dessas corporações aqui? Também temos aí os resultados. E aqui, ó, você vê que já não é unidades, é em valor. Tá vendo? 30 bi, 13 bi, 12 bi, etc. Então a gente fala aqui em valor monetário. E limitação das métricas. Bora falar um pouquinho mais sobre isso. Dados imprecisos, incompletos e indisponíveis. Caso não tenha acesso aos dados primários, então, ou seja, os dados que vêm diretamente daquela empresa com a qual você quer trabalhar, do relatório financeiro de algum lugar, é possível recorrer aos dados secundários, como produto de mídia e relatórios que não são fornecidos diretamente porque os produzimos por terceiros. Então, olha, eu consigo saber quanto a minha empresa vendeu de camisetas aqui em São Paulo, mas eu não consigo dizer quantas camisetas desse tipo, sei lá, camisetas pretas estampadas com banda de rock, foram vendidas em São Paulo. Eu não tenho esse dado primário, não sei cadê essa pesquisa, não tem na minha empresa. Então você pode recorrer a dados secundários, ou seja, você vai na mídia e procura algum relatório da indústria têxtil, algum lugar que possa te dar essa informação de forma confiável. Não vai perguntar para o chat GPT, porque ele vai falar quantos ele quiser falar, quantas camisas pretas de rock foram vendidas em São Paulo, ele vai inventar o número e vai te dizer. Mas você pode procurar em dados confiáveis, e a gente chama isso de dados secundários, ou seja, dados que não são extraídos diretamente da fonte ali da sua informação, que nesse caso seria a sua empresa. E sobre participação de mercado e lucratividade, mais ou menos a conversa aí que o Peterson conduziu com a gente também. Quanto maior a participação de mercado, maior a lucratividade, é uma tendência, mas nem sempre.
como a gente falou aqui, o caso de carros de luxo, eles têm uma participação no mercado pequena em termos de unidade, mas a lucratividade é enorme. Então, se eu reduzo o preço e, consequentemente, diminuo a lucratividade para conseguir maior participação de mercado, eu quebro essa regra. Nesses casos, é preciso muito cuidado para que a redução da lucratividade não torne o negócio insustentável, aí se quebra as pernas. Ainda mais considerando a elevação das operações com o incremento da participação de mercado. Guerra de preços faz com que altas participações de mercado tenham lucratividade excessivamente baixa, o que torna o negócio insustentável, especialmente em mercados muito competitivos. E aí, quem lembra de quando a Uber entrou no Brasil? Não sei se chegaram a pegar Uber, eu peguei Uber logo no começo, logo que ela entrou no Brasil, e chegou um carro de luxo na minha casa para me buscar, com o motorista vestido de terno e gravata, que abria a porta do carro, uma pompa e circunstância, e o preço menor que o dos táxis. Então, Uber Black, né? Uber Black era mais que o Uber Black, o Peterson. O Uber Black tem essa categoria. Não tem em todos os lugares, eu descobri indo até Belém, indo até minha cidade natal, lá não tem Uber Black. Mas aqui em São Paulo, como eu faço sempre distâncias curtas, eu uso bastante. E é um carro, em geral, um SUV, um carro melhor. É, e aí, só que, assim, o que a Uber oferecia no começo da operação no Brasil era outra coisa. Era realmente um chofer, era um cara de terno e gravata, que saía e abria a sua porta e oferecia balinha, água, uma comidinha, não sei o que, era um negócio diferente. Por quê? Porque eles queriam participação no mercado. Eles, obviamente, vieram com um preço muito competitivo. Eu lembro de ir num casamento aqui de São Paulo, lá em Cotia, e eu, pô, tô indo para outra cidade, de táxi dava um valor enorme, e de Uber dava, tipo, menos da metade do preço, lá atrás. Então eles queriam esse market share, queriam entrar no mercado, portanto vieram agressivos. Então uma estratégia possível aí para É. aumentar essa participação no mercado. Deixa eu dar um exemplo só do slide anterior, À vontade, rapidinho. Pets. Aqui ou aqui? A Fiat a Fiat foi líder de mercado aí durante 10 anos e ela não era que ela tinha maior valor de venda, né? A lucratividade dela era muito baixa, mas ela queria ser líder no país porque ela foi na década de 80, ela engatinhou, né, na década de 80, 90. Uhum. Aí ela decidiu ser líder de mercado para quê? Para propagar a marca dela, né? Para fazer a marca dela. Isso. Hoje ela já não vende mais carro barato como ela vendia antigamente. Não. Entendeu? Então é uma E estratégia que foi em cima de métricas, né? Durante o tempo. Perfeitamente. E aí queria o espaço no mercado para depois aumentar essa lucratividade. Eu tenho visto um movimento bem interessante da BYD e daquela outra chinesa. GWM, Não, não é de carro elétrico, não. Tem os híbridos, mas é. Ô, caramba, que tem o. Ah, enfim, de mais. Caramba, como é que eu esqueci o nome dessa empresa? Fui até na concessionária ver o carro. Eles estão Peugeot, com preço. Não, chinesa. Eles estão com preços super agressivos. Super agressivos. E é isso, eles querem conquistar esse mercado brasileiro. Porque o mercado brasileiro aqui é Fiat, Chevrolet, Volks. O nosso mercado, em termos de market share. Chery, Caoa Cherry, isso, boa. Que aí fez a fusão com. Obrigado, Peterson, valeu. Fez a fusão aqui no mercado brasileiro, tem uma fábrica, uma produção já aqui no Brasil, uma montadora já aqui no Brasil. Então, com preços muito agressivos, porque eles oferecem de tecnologia no carro, eles estão conseguindo praticar preços bem interessantes. Mas é isso, o brasileiro tem um pé atrás. A gente está muito habituado a consumir as mesmas marcas em termos automobilísticos aqui e tal. Então, mais uma estratégia aí de penetração nesse mercado e tudo a ver com essa nossa aula de hoje aqui de métricas. Finalizando a aula, últimos 5 minutos, bora falar sobre o nosso Aprendendo na Prática. Vocês vão ver que nossa atividade tem esse nome aqui no componente. Então, aula 1, o que a gente espera de vocês, que vocês entreguem? Não consigo prometer a data, porque eu não lembro agora que data está no calendário, mas eu acho que a atividade 1 é só depois do carnaval, então vocês têm um tempo aí para desenvolvê-la. E o que a gente vai pedir para vocês? A atividade deste componente extensionista se refere à implantação de métricas de desempenho em pequenas ou médias organizações. Como eu falei lá atrás, vocês vão escolher uma empresa e tal. Essa ação abre potencial para inúmeros benefícios. A quem empreende? Então, a pessoa, dono, né, os donos, a gestão da empresa, por dar a esse indivíduo maior conhecimento na gestão do negócio, você vai apresentar para o dono, para a dona da empresa, métricas, isso é uma boa arma para argumentar
que se você falar, ó, vou precisar de uns dados, vou precisar conversar com vocês, mas vai valer a pena, porque eu posso devolver aqui informações sobre a empresa. A quem estuda, a vocês, um aprendizado prático das métricas é um diferencial na compreensão do componente, um aprendizado de maior qualidade, e a comunidade em torno. Por isso, é um projeto, é um componente extensionista. Então, negócios com melhor gestão geram renda, empregos e são mais sólidos e confiáveis ao longo do tempo. Então, o desenvolvimento das nossas atividades aqui, eles tendem a melhorar, a impactar o mundo da gestão e dos negócios. Portanto, é isso aí que se espera como resultado, obviamente, né, conjunto, a longo prazo e tudo, mas tem impactos ao nosso redor. E como será esse projeto? Voltado para quem estuda e a comunidade empresarial de convivência desse indivíduo, ou seja, a comunidade empresarial de convivência de vocês. Vocês têm que ter, como eu falei lá atrás, alguma entrada nessa empresa. Ah, se não trabalha lá, tem que a tia trabalha, a esposa trabalha, alguém trabalha, a mãe trabalha, porque tem que ter uma entrada para conseguir esses dados. Pode ser na empresa que eu trabalho? Perfeitamente. Preferencialmente, inclusive, é na empresa que você trabalha, porque ali você já consegue, já conhece as pessoas, já consegue informações. Pode ser na empresa de um amigo meu, que é vizinho aqui de casa? Pode. O importante é ter acesso aos dados, ok? E aí na etapa 1? Fala aí, Tomás, não é Peters. fácil não, hein? Não, não é fácil, mas ó, eu sei, eu até Eu trabalho, penso. eu tô falando porque, tô falando por mim, não vou falar por ninguém, mas eu trabalho em empresa pequena, é muito difícil Não é fácil e conseguir os dados, tem você gente fala? que trabalha, tem gente que trabalha em empresa média e grande, fica até mais fácil. Então, por isso a escolha tem que ser sábia. Já aconteceu também de aluno, a primeira ideia na empresa de eu trabalho. Professor, não vou conseguir, já vi que o pessoal está fechando as portas, ou não tem as informações. Não é nem que não queira dar, não tem os dados sistematizados, eu vou partir para outra. Minha tia trabalha numa empresa de moda, eu esqueci o nome que a menina usou, o nome da empresa que ela usou, que a aluna usou, mas foi na empresa da tia, porque a dela ela viu que não ia rolar. Então, pensem sabiamente aí. Etapa 1. Encontre a organização na qual o trabalho será realizado, primeira etapa primeira atividade. E descreva seu perfil. Nome, mercado em que atua, localização, número de pessoas atuando como funcionários, como surgiu a empresa, como medem o desempenho das vendas. Já tem esse trabalho lá? Muito possivelmente, de alguma forma, vai ter. Então, como é que isso é medido? Na etapa 2, entrega na APA do AVA o perfil da organização para validação do professor. Etapa 3, com o perfil validado, o indivíduo parte para documentar na organização quais as práticas aplicadas para medir o desempenho. Com o levantamento feito, o indivíduo apresenta para a empresa a proposta de implantar novas métricas para uma administração do empreendimento. O indivíduo acompanha e auxilia na aplicação de novas métricas. O indivíduo continua na assistência às novas métricas, etc., até a etapa 8. Pode falar, Luciana. E Murilo, enfim. Luciana primeiro, depois Murilo. Diz aí. Oi, professor, galera, boa noite, eu espero que estejam bem aí. Professor, só uma dúvida, aí nessa aba, na atividade está na aba Model, né? E aqui o senhor colocou na aba AVA. Que aba é essa? Que Não eu entendi, tá na aba... O que você falou antes? Model? na aba Model. Moodle. Não, a gente já Moodle, não usa o Moodle. A gente usava o Moodle até ano passado. Agora a gente usa o Canvas. o Canvas. Isso. O Tá, Canvas é o nome do AVA que a gente usa. AVA é o ambiente virtual de aprendizagem. sim, E aí o que mas a eu gente usa é o entrego lá na Canvas. entrega da atividade mesmo, aquele processo. Isso. Não, Perfeito, nada fora do nosso sisteminha ali. não, por Perfeito. favor, é isso, obrigada. Outra perguntada que pode ser a dúvida de mais gente aí. Pode falar, Murilo. Boa noite aí, pessoal. Boa noite, Boa professor. noite. Só uma dúvida aqui. Eu estava já conversando com o meu diretor, né, a respeito dessas questões aqui. A gente só ficou na Já? dúvida, assim, Já. a questão do público da organização seria os clientes, né? É isso? Isso. Tá, O que mais você achar importante mencionar? De repente você tem um trabalho aí com doadores que é importante, de repente com fornecedores, mas em geral pensa em clientes. No caso de trabalhar com tá, ONG, escolher um outro tipo de organização, pode haver alguma particularidade, mas geral são clientes mesmo. tá. E depois na concorrência próxima, maior, muito ativa, inovadora, com mais público, relaciona-se com ela. Seria assim, concorrência próxima, se é próximo da gente, assim, Direta. do perímetro ou não? Se é Concorrência maior, se é direta. uma Quem disputa. concorrência grande? Hã? Não, pode focar na concorrência direta. Quem disputa o seu mercado com você? Ah, de repente Tá, você entendi. só tem venda física, como eu falei.
o aluno fez dos brigadeiros da namorada, aqui em São Paulo. Então ele não vai pensar na concorrência o brigadeiro que vende lá no Rio de Janeiro, porque ele nem vendia online, ele vendia só, entregava e tal. Então é pensar nessa concorrência direta, quando você pensa na concorrência. Tá, no caso nosso, sim, seria no Brasil todo. Então já seria uma Se as concorrência, operações de sim. vocês são do Brasil, do Brasil. Tá, entendi. Tá. Então, Beleza? beleza. Tá, eu Gente, acho que eu qualquer entendi. dúvida, mas assim, não, vocês, eu vou mostrar aqui o que tá lá, como a Luciana falou, lá no Ava, lá no Canvas. Então, toda essa informação que eu estou colocando aqui também tá lá. Vocês não tem que entender agora o que é para entregar. Vocês vão olhar com calma lá, vão ver que tem um template lá que vocês vão utilizar a partir da próxima entrega. Vocês podem me escrever a hora que quiserem. Eu já marquei horário com o aluno, já aconteceu para a gente conversar, mandar áudio, enfim, orientando. Então, fiquem tranquilos que vocês não têm que entender o trabalho inteiro aqui e resolver aqui. Aqui eu só estou adiantando para vocês as questões, para que vocês, na hora de ler lá o comando, tudo, estejam mais prontos. Pode falar, Luciana. Não, professor, é que assim, eu estou planejando fazer, né, da empresa que eu trabalho, porém, eu não sei se eu vou conseguir todos esses dados, inclusive o podcast, né, que é quase Sim. finalizando, porque lá é uma empresa nacional, mas a descendência dela é italiana, e a turma, principalmente da hierarquia mais alta, é muito difícil, sabe, de passar informação. Então, por exemplo, eu trabalho com vendas, então tudo que se refere às métricas de venda eu tenho acesso. Pronto. Porém, ir até alguma pessoa para pedir mais informações fica complicado, sabe? O Mas pessoal é bem então, restrito ali. A menos que for minha gerência direta, é mais fácil, sabe? Agora, o pessoal mesmo, diretoria, a turma de RH, eles não passam informação nenhuma. e aí, Luciana, sabendo disso, o que você pode fazer já estrategicamente? Olha para uma questão que você queira resolver na área de vendas, que a gente vai Sim, utilizar alguma métrica dessa área, portanto, vai resolver ali o acesso que você tem, pode resolver, entendeu? entendi, não. Estrategicamente, já foca aí na área de vendas, pensa numa questão que você acha que pode, ó, metrificar desempenho da equipe, metrificar gestão, dá para metrificar preço, Ó, pensar em comissão, pensar um monte de coisa. Tomás, a informação tá tão difícil que os e-mails não vêm nem mais com o telefone. O pessoal não quer nem mais passar número de telefone, WhatsApp, não quer encheção de saco, é só e-mail e olhe lá. Sei como é. Não, essa é uma questão que, assim, costuma assustar a princípio, mas eu já oriento esse trabalho aqui, é o terceiro semestre agora, esse componente, e sempre dá certo. A gente sempre consegue, de um jeito ou de outro, consegue as informações. Agora, a Luciana, que eu vi que já estudou aqui nosso componente, já falou do podcast, que é um negócio que a gente vai pedir para vocês mais para frente. Luciana, não conseguiu conversar com ninguém da sua empresa, o pessoal é realmente muito fechado, assim como na empresa do Peterson, não quer papo, nem te deu telefone para conversar. Já teve casos de alunos, e isso eu achei criativo, inclusive não nem descontei ponto, porque eu acho que é a vontade de fazer que vale. A aluna falou, professor, não consegui falar com ninguém da empresa, não rolou, tentei, mas eu gravei um podcast eu mesma falando sobre o meu trabalho, sobre as métricas que eu utilizo, e é isso, foi o que eu consegui. Ou então, professor, não consegui falar com ninguém da empresa. Falei com um amigo meu que é vendedor, e eu ia falar uma métrica sobre desempenho de vendedores, e aí a gente bateu um papo sobre a métrica, tal. Então, a vontade de fazer, entendeu? A gente consegue driblar aí. E, gente, conversem comigo a hora que for, no momento que for do desenvolvimento do trabalho, a gente conversa. E outra coisa, não se desesperem, porque eu sei que a gente olhando a dimensão do trabalho dá um medo, mas cada etapa vai ser uma etapa. A gente vai etapa por etapa, ponto a ponto, resolvendo. É o desafio de um componente projetual, e vocês terão outro no próximo semestre. Um componente projetual é isso. Eu sei que a gente olha e fala, que trabalho enorme, como é que eu vou fazer isso? Mas a gente vai resolvendo semana a semana, etapa por etapa, e tranquilo. Me escreve pelo chat, eu tento responder rápido. Eu priorizo, isso aqui fica entre nós, eu priorizo os componentes projetuais, vocês e o projeto integrador da próxima etapa, para corrigir mais rápido, para responder mais rápido, que eu sei que vocês precisam aí desse suporte para o desenvolvimento do trabalho. Então fiquem tranquilos e não Não, assustem, que não vai dar chega, certo. não chega nem ser medo, né? Na verdade, a gente tem um cronograma que a gente precisa cumprir de 7, 8 disciplinas, e a gente não pode se enrolar, a gente tem que ter uma dinâmica Isso. para entrega, né? Perfeito, Parece que o Peters. curso é longo, mas ele é curto. Então, Curtíssimo. se a gente atropela uma coisa,
atropela o resto. Eu sou atrapalhado já de natureza, então Mas é isso. Tentem não atrasar. Tentem. Ou então bate um papo comigo para ter mais prazo, enfim. A gente vai conversando, mas tentem. É isso. Para fazer a próxima etapa, tem que resolver essa, então é importante essa sequência. Mas, gente, eu já passei do tempo aqui, vamos finalizando. Então, etapa 1, o que que é? Procurar uma organização micro, pequena ou de médio porte. Como eu falei, eu trabalho no Itaú, pode ser. Mas eu não trabalho na Apple, não conheço ninguém da Apple, então é melhor não ser a Apple. Por isso eu coloco aqui de pequeno ou médio porte, porque, em geral, é o mais comum aí de vocês terem mais proximidade. Mas se você trabalha já numa multinacional e vai conseguir os dados, legal, já tivemos casos aqui de trabalhos bem-sucedidos. 2, contatar o indivíduo proprietário, aquele que gerencia o negócio e expõe o projeto, intenções, benefícios, diz que é um projeto acadêmico, que as informações não vão ser distribuídas por aí, que você pode ocultar o nome da empresa se for preciso, que o resultado pode ser muito legal, que existem trabalhos que já foram aplicados na prática depois do desenvolvimento do projeto, vários trabalhos, alguns realmente não deu para sair do papel, mas em vários casos a gente tem trabalhos que foram realmente aplicados, enfim, trouxeram benefícios reais para a empresa. Lembre-se de que o aceite deve ser espontâneo para que você tenha acesso às informações da organização e descrever o perfil da organização. Então, a primeira etapa é pensar na organização e bater um papo com a gestão. E o que é o perfil da organização? Nome, quem fundou, indivíduo proprietário, produto ou serviço da organização, localização, quando foi iniciada, público da organização, concorrência, e como eles já medem o desempenho. Eles medem o desempenho de várias formas. Então, Luciana, pensa aí, por exemplo. Beleza, eles têm várias ferramentas para medir desempenho, de rede social, de marketing, de preços, mas eu vou focar onde? Como é que eles medem o desempenho da equipe de vendas, por exemplo, já que vai ser a sua entrada aí, potencialmente. Então, você já verifica como é que eles trabalham as métricas, comissionamento, como é que isso funciona nessa empresa. Então, é uma etapa mesmo de exploração, essa primeira. E vocês vão enviar o documento do Word pelo Ava ou pelo Canvas, né, o ambiente virtual de aprendizagem, que é igual ao Canvas, é a mesma coisa, na formatação Mackenzie. O template vocês vão começar a usar só na próxima etapa. Então, por enquanto, é isso. Pessoal, vou encerrando por aqui. Parar de compartilhar minha tela. Eu vou... Opa, aqui vocês. Eu vou... Olha como eu tô suado, gente. São Paulo não está fácil. Peço desculpas aí pela descompostura. Eu vou parar a gravação aqui, mas eu fico com vocês que estão comigo sincronamente para ler o chat se tem alguma coisa, para tirar mais dúvidas. Mas queria dar boa noite ao pessoal da gravação. Obrigado por assistirem até aqui. E deixo vocês com um abraço, hein? Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu, professor. Boa noite. Valeu. Pois, Agora, professor, obrigado pessoal, aí. eu fico com vocês que estão aqui comigo. Quem não